Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Realmente o Senhor tem feito maravilhas no decorrer da história. Ao lermos a Bíblia, ao observarmos o decorrer da nossa história, daqueles que são nossos amigos, a história da igreja, em todas as circunstâncias, nós percebemos uma coisa: Deus é aquele que sempre fez e continua fazendo maravilhas. Portanto, nós adoramos a esse Deus, porque Deus nos formou, Deus nos criou para adorarmos, para louvarmos o Deus presente, o Deus que nos abençoa dia após dia. Que possamos passar momentos agora, momentos edificantes de reflexão na palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua atenção, Deus abençoe a sua casa. Vamos orar neste momento. Pai, nós te exaltamos e nós te louvamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é o Deus que faz maravilhas, e nós estamos reunidos aqui mais uma vez para continuarmos, ó Deus, desfrutando da beleza da tua palavra. Nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando a todos aqueles que estão aí nos ouvindo, aqueles que estão conosco, ó Deus, derrame graça, derrame bênção, e que realmente possamos nos deliciar com os teus ensinamentos. Nós agradecemos por esta oportunidade, no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém e amém. Palavra de Deus, Marcos, no capítulo 5, versículos 21 ao 24 e depois do 35 ao 43. Nós vamos fazer essa leitura. Então diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente.
Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubessem e mandou que dessem de comer a menina. Eu gostaria de falar sobre Jesus, a esperança dos desesperados. Existe esperança? É uma pergunta que muitos fazem. Esperança para o nosso país? Existe esperança para o mundo de um modo geral? Bom, depende. Se procurarmos a solução em nós mesmos, ou simplesmente nas ideias, a resposta é não. Não há esperança. Agora, se nos conscientizarmos de que a solução vem do alto, vem do Senhor, e buscarmos, então a resposta é sim. Então, onde está a solução? Como podemos alcançá-la? Nós vamos procurar a resposta baseados no relacionamento de um pai literalmente desesperado, que vê em Jesus a solução. Esse pai não estava diante de um simples mortal ou animador de corações. Ele estava diante de Deus, cujos nossos impossíveis são possíveis. Vamos olhar um pouquinho aqui o contexto desse texto que acabamos de ler, capítulos 4 e 5. Diante de uma multidão, assim, à beira-mar, Jesus ensina por parábolas coisas concernentes ao reino de Deus. Em seguida, vemos Jesus acalmando uma tempestade. Logo após, ele liberta o endemoninhado Gerazeno, cura uma mulher enferma, e agora vemos Jesus devolvendo a vida a uma menina. Vemos aqui uma situação totalmente fora do controle humano. Jesus é aquele que tem o poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades e também sobre a morte. Jesus é a esperança dos desesperados. Vejamos aqui, Jairo, um pai aflito, com dor, com desespero, apresenta a sua dor ao Senhor. Jesus estava à beira-mar, e de repente uma grande multidão aparece diante dele, e dentre a multidão 2 pessoas se destacam. Primeiro, uma mulher sem nome, uma mulher anônima, padecendo 12 anos com uma enfermidade incurável, que toca em Jesus e recebe a cura. Em seguida, um pai desesperado. Diz assim o texto: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Que homem era esse? Primeiro, um homem de posição privilegiada. Diz o texto, um dos principais da sinagoga. Isto é, uma posição de destaque e sujeito à crítica caso se relacionasse com alguém que não comungasse do mesmo pensamento religioso. Podemos dizer que esse homem foi muito corajoso, um dos principais do local da adoração dos judeus. Não podia se envolver
com uma outra pessoa, ainda mais o Mestre Jesus? Mas vemos aqui também esse homem, que ele foi um homem humilde. Era muito raro um líder religioso da época se curvar diante de uma outra pessoa, principalmente de Jesus. Mas esse homem fez isso. Ele se prostrou aos pés de Jesus com toda a humildade. Ele se curvou. Eu me rendo. Uma postura de humildade. Total dependência de Jesus. Terceiro, vemos aqui um homem impotente, que suplica insistentemente em favor de sua filhinha. Vemos aqui uma súplica perseverante, com o coração totalmente voltado para Jesus. Mas vemos aqui também, em quarto lugar, um homem de fé. Ele chega e Jesus diz: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Só fala assim quem tem fé. Esse homem, ele tinha religião, ele tinha amigos, ele tinha influência e conhecimento da lei. Mas a verdadeira solução não estava nisso. Ele entendeu que o único capaz de curar sua dor e a da sua filha era realmente Jesus. Por isso, ele foi até Jesus e se prostrou com fé e humildade. Agora nós estamos aqui diante da pior notícia na vida de um ser humano. Diz aqui o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que incomodas o mestre? Acabou, não dá mais. Enquanto há enfermidade, há esperança de cura. Mas quando a morte chega, só restam as lágrimas. A notícia da morte talvez seja uma das piores notícias. E ela chegou até Jairo: a sua filha está morta, não adianta mais. Geralmente quando recebemos uma notícia, por exemplo, olha, o seu carro foi roubado, gera uma tristeza. Mas se o carro está no seguro, o seguro devolve um outro carro. Se não tiver, depois compra outro. Quando recebemos a notícia, olha, a firma quebrou, ou então você agora está desempregado, ou há uma desistência de alguma coisa, se arranja um outro emprego. E quando a firma ela se quebra, alguma coisa realmente pode ser feita, mas com respeito à morte, não tem jeito mais. A vida não se devolve. Agora, o que fazer numa situação dessas? O que falar? Uma menina de 12 anos morta. Ele chega em casa e as pessoas já estão chorando. Quantas situações difíceis, sem solução. Quantas notícias ruins, quantos acontecimentos inesperados que temos enfrentado na vida. Quantas coisas temos ouvido e presenciado que nos deixam tristes, chocados e muitas vezes sem esperança. E nesse momento, nessa hora, aparece Jesus. Existe razão para termos esperança. Mas talvez alguém pergunte: mas se existe, onde ela está? Aqui, a menina estava morta. O povo estava chorando. Não há mais vida, não há mais o que fazer a não ser chorar. Mas o versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele. Sabe por que Jesus foi com ele? Porque Jesus se importa com as pessoas. Agora, quando Jesus vai conosco e temos essa consciência, acontecem algumas coisas. Primeiro, nós vemos aqui, ele nos dá palavra de fé e esperança. Versículos 35 e 36, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu.
Porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aquele burburinho, aquelas palavras negativas, não dê ouvidos, crê somente. Quantas vezes nós somos bombardeados com palavras de desânimo? Quantas vezes somos cercados por pessoas incrédulas, negativas, cínicas? Gente que vem para sugar a nossa fé, arrancar nossa esperança com palavras negativas. Aí aparece o Senhor e diz: não temas, crê somente. A pergunta é: para quem damos atenção? Vemos também aqui que Ele nos dá palavra de vida. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aqui vemos um pequeno trailer do que será na ressurreição. Para o cristão, a morte não significa o fim, é um sono passageiro. O corpo aguarda a ressurreição quando Jesus voltar. Mas vemos também que com Jesus temos palavras de poder. Ou eu creio, ou eu não creio. Jairo não falou nada, não discutiu teologia com Jesus, ele apenas ficou observando a ação do Mestre. O mesmo que disse no início: haja luz, está dizendo: eu te mando, levanta-te. Esse é o nosso Salvador. Esse é aquele a quem nós chamamos de Pai. Aquele que dia a dia leva o nosso fardo. Quando Jesus vai conosco, Ele também chega na hora certa. A filha estava à morte. Jesus ainda reserva um tempo para atender uma mulher no meio da multidão. E nós vemos na Bíblia algumas situações assim. Numa tempestade, quando os discípulos tinham perdido a esperança, Jesus aparece andando sobre as águas para socorrê-los. Não houve atraso. Quando Jesus chegou à aldeia de Betânia, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Jesus não se atrasou, Ele chegou na hora certa. Nada e ninguém apanha Jesus de surpresa. Nossos imprevistos não limitam, não frustram em nada as ações do nosso Deus. Quando Jesus vai conosco, não existe causa perdida. Quando Jesus disse: a criança não está morta, mas dorme, a Bíblia diz que os que estavam lá riram, não creram, riram de Jesus. Sabe por que os amigos de Jairo riram? Porque eles sabiam o significado da morte, mas não conheciam o significado da vida e nem do poder de Jesus. A morte é a mais temida, mas Jesus é mais poderoso que a morte. Às vezes, olhamos para a nossa vida, nossa família e achamos que está tudo perdido. Pode estar para nós, mas para o Senhor não existe causa perdida. Ele é o Deus dos impossíveis. Quando Jesus vai conosco, a incredulidade se transforma em admiração. Diz a Bíblia: tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. A admiração se apoderou de todos. Diante de Jesus, tudo o que nos assusta é vencido. Quem não crê, fica admirado ou então se cala. Antes o choro, agora a alegria e a admiração. E eu concluo com a pergunta inicial: será que existe esperança para a nossa vida, para a nossa família? Será que existe esperança para o nosso país? Para nós, com todos os problemas que nos cercam? E mais uma vez eu digo, a resposta é: depende. Se procurarmos a solução em nós mesmos, ou nas pessoas, nas ideias, a resposta é não. Não há esperança.
Agora, se nos conscientizarmos de que a solução vem do alto, vem do Senhor, e o buscarmos, então podemos dizer que sim, há esperança para nós, há esperança para a nação, que a esperança está em Jesus, nosso Salvador e Senhor. Faça como Jairo, leve sua causa ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é a nossa esperança. Ele é a sua esperança. Ele é a esperança do mundo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, a sua família, Deus abençoe o seu caminhar, Deus abençoe ou Deus o abençoe no seu trabalho e que o Senhor esteja sempre sustentando a sua vida. Que em todos os problemas possamos estar sempre com o nosso coração aberto diante daquele convite de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém.
Deus o abençoe.